Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os dois gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser cornetado por torcedores do tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao São Paulo. Você, torcedor tricolor, acha que o São Paulo ainda tem jeito? Use o espaço para comentários e registre a sua opinião, beleza? Quero trazer mais detalhes sobre os 2 novos reforços contratados pelo São Paulo, 2 joias internacionais. Fui o primeiro a trazer essa notícia para vocês, quero completar com mais detalhes a respeito dos atletas. Primeiro falando sobre Marvin Ávila, atacante de 17 anos de idade, ele é da Guatemala e atua num time chamado Antigua. Importante registrar que, apesar da pouca idade, já é titular da equipe principal. E quando da sua contratação pelo Antigua, ele virou notícia em todo o país. Até porque existe uma enorme badalação em cima desse atleta de muito potencial e filho de um ex-jogador da seleção nacional. O pai dele também tinha o mesmo nome. Só para completar, é importante registrar que o Ávila completa 18 anos de idade em março do ano que vem e a partir daí ele vai estar livre para se mudar para o São Paulo. A tendência é que ele chegue na metade do ano de 2026. Já o Ridwan Mohamed tem 17 anos, atua como meio atacante e é natural de Gana. Ele atua por uma equipe chamada IAP, que seria o mesmo que Promessas Africanas Jovens. Essa equipe faz uma série de excursões pelo mundo, recentemente esteve na América do Sul e o Ridwan deixou excelente impressão, meia canhoto, de muita habilidade, bom drible e enorme finalização. Um dos lances que mais marcaram essa passagem da equipe dele pelo futebol sul-americano foi um golaço de falta marcado de longa distância. Tanto o Ridwan quanto o Ávila são aguardados no Brasil assim que completarem 18 anos de idade. Eles se tornam, num primeiro momento, reforços do time sub-20, mas estão sendo contratados para prosperarem no time principal. Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira com 10 desfalques. Bobadilha, Cédric, Enzo Dias, Pablo Maia, Oscar, Rafael Tolói, Luan, Rian Francisco, Caleri e André Silva são as baixas do dia. Hora de falar sobre o São Paulo, que não deverá contar com o Juan Dinenno para 2026. O argentino, contratado algumas semanas atrás do Cruzeiro, não vingou. E a relação é bem ruim do lado do São Paulo e também do Dinenno. O argentino já confidenciou a pessoas próximas que está incomodado com o fato de o Crespo não lhe dar oportunidades. Ele nem saiu do banco de reservas nos 2 últimos jogos, na vitória contra o Fortaleza e na derrota contra o Palmeiras, mesmo com uma série de problemas e desfalques para o setor ofensivo. A posição dele não tem 3 centroavantes. Rian Francisco, o Caleri e o André Silva, todos com passagens por cirurgias. Eles tiveram de se submeter a cirurgias e só voltam na próxima temporada. Existe uma chance remota de o Caleri ainda reaparecer nesse ano. Diante desse cenário, não sendo utilizado mesmo com a ausência de um centroavante para concorrer com ele, o Dinenno já começa a preparar as malas para deixar o tricolor. O fato de o vínculo se encerrar no fim dessa temporada é um facilitador. Desde que foi contratado, o Dinenno fez 8 partidas e apenas 1 gol pelo São Paulo. Só foi titular em 3 oportunidades. Se a soma de todos os jogos em que ele esteve em ação equivale a pouco mais de 300 minutos, a pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, vale a pena um sacrifício para renovar com o Dinenno ou adeus e muito obrigado no fim dessa temporada?
Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O Tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de 55 milhões de reais de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2 milhões e 700 mil, com instituições financeiras, diminuição de 56 milhões e 900 mil reais, com o FIDIC, 2 milhões e 900 mil, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14 milhões e 900 mil reais. É só importante colocar um outro lado, para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88 milhões e 700 mil, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15 milhões e 800 mil, com fornecedores e acordos. Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve usar menos a base em 26? Marcos, eu acho que deve usar mais. Até porque não vai conseguir fazer uma baita reformulação, mas o São Paulo pode abrir mão de alguns jogadores caros e que não fazem parte de atletas revelados em Cotia, tá? O São Paulo tem passado por toda a dificuldade financeira do mundo, segue gastando mais do que o combinado e planejado no departamento de futebol. Então, por exemplo, o Luiz Gustavo, será que ele fica? É um cara que voltou bem, fez bom jogo lá contra o Bahia, né? Mas ganha 700 mil reais mensais. Os casos do Oscar e do Lucas são mais complexos porque são dois jogadores cujos contratos ainda estão em vigência, do Lucas até 2026, do Oscar até dezembro de 27. Mas eram dois caras que, se eventualmente o contrato acabasse, o São Paulo até poderia propor uma renovação em condições menores. E eu acho que a base vai ser mais utilizada, até porque o projeto futuro do São Paulo passa muito pela base, tá bom? Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer, da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com Oscar 2 milhões e 300 mil reais por mês de salários, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, perdão, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a 5ª. Desde que ele foi recontratado, o Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo 1,5 milhão de reais por mês e mais 800 mil reais por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho, em partida contra o Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.